Você já reparou que, às vezes, a maior tentação não vem quando você está fraco, mas quando você acabou de vencer? Foi exatamente aí que Abraão ficou exposto. E, no meio desse pós-batalha, aparece um homem misterioso, com pão e vinho nas mãos, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Quem é Melquisedeque? E por que esse encontro muda a forma como você lida com dinheiro, com identidade e com propostas sedutoras do mundo hoje? Respira comigo. Abre o coração e a Bíblia, porque o texto é curto, mas o que ele carrega é profundo. Nós vamos caminhar por Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, dentro do fluxo da história, sem fantasia, sem misticismo barato, sem especulação vazia. E depois a gente vai deixar a própria Escritura explicar a Escritura, Salmos, Hebreus, os profetas, e finalmente Cristo. E eu prometo, isso vai descer do texto para sua segunda-feira. Vai tocar suas escolhas, suas compras, suas alianças, sua ansiedade e sua gratidão. Vamos ao cenário. Antes de Melquisedeque aparecer, algo grande aconteceu. Abraão não está num culto tranquilo. Ele está voltando de uma guerra. Uma guerra real, perigosa, com reis, exércitos, estratégias e mortos. Gênesis capítulo 14 descreve um conflito regional, reis do Oriente dominando e cobrando tributo de cidades da planície, inclusive Sodoma e Gomorra. Depois de anos, essas cidades se rebelam, e os reis invasores vêm punir a rebelião. Eles vencem, saqueiam, levam pessoas como prisioneiras. E no meio disso, Ló, sobrinho de Abraão, é capturado. Agora, imagine Abraão. Ele não é um general. Ele é um homem de promessa, um peregrino vivendo em tendas. Ele tem servos, tem rebanhos, tem família, mas ele não é um rei com exército profissional. Só que Ló foi levado. E Abraão decide agir. Ele reúne seus homens treinados, persegue os reis, ataca de noite, divide o grupo, e pela mão do Senhor ele vence uma batalha improvável. Isso é importante. A vitória de Abraão não é apenas força humana. É providência. É Deus sustentando a promessa. E é aqui que muitos de nós não percebem o perigo. Porque a gente pensa, a tentação vem quando eu perdi, quando eu sofri, quando eu chorei. Sim, às vezes vem. Mas tem uma tentação que chega com perfume de vitória. Ela chega dizendo: agora você merece. Agora você provou. Agora você pode se apoiar em você mesmo. Agora você pode aceitar certas ofertas, porque você está por cima. O pós-vitória é um terreno escorregadio. E o texto nos mostra isso com 2 visitas, 2 reis, 2 vozes, 2 mesas. Um encontro aponta para Deus. O outro tenta amarrar o coração de Abraão à lógica de Sodoma. E no meio desses 2 encontros, você vai se enxergar. Eu também. Ouça o que diz Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Repara como a cena é rápida. O narrador não gasta tinta com detalhes de aparência, de idade, de genealogia. Ele não diz de onde esse homem veio, nem para onde ele foi. Ele entra na história como alguém que já está ali, como se o céu estivesse dizendo: existe mais acontecendo do que vocês enxergam. Primeira observação: Melquisedeque é rei de Salém. Salém é uma palavra ligada à paz, e muitos entendem que é uma forma antiga associada à região de Jerusalém, que mais tarde será a cidade do grande rei. O ponto aqui não é fazer turismo bíblico apenas, é perceber o contraste. Abraão está saindo de um cenário de guerra, e encontra um rei ligado à paz. Deus frequentemente nos encontra com paz justamente quando nós ainda estamos com o coração acelerado da batalha. Segunda observação, e essa é gigante: Melquisedeque não é só rei, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Pensa no peso disso. Em Gênesis, ainda não existe Israel como nação. Não existe o sacerdócio levítico. Não existe o sistema do tabernáculo.
E, mesmo assim, o texto diz com clareza: existe um sacerdote legítimo do Deus verdadeiro. Isso destrói uma ideia errada, a de que Deus só começou a agir religiosamente com Moisés. Não. Deus sempre teve testemunhas. Deus sempre teve adoração verdadeira. Deus sempre teve um povo, mesmo que disperso. E aqui, presta atenção, porque vai tocar a sua vida hoje. Melquisedeque não aparece para roubar a cena de Abraão. Ele aparece para reposicionar o coração de Abraão. Depois de uma vitória improvável, Abraão poderia pensar: eu sou forte. Eu sou estratégico. Eu me garanto. E Deus envia alguém que, com simplicidade, lembra, foi o Deus Altíssimo quem entregou seus inimigos nas suas mãos. Agora, olha o que Melquisedeque faz. Ele traz pão e vinho. E aqui eu preciso ser bem claro, para manter o pé no texto. Gênesis não está dizendo que havia algum ritual mágico escondido. O que o texto mostra é hospitalidade, cuidado, refrigério, comunhão. Abraão e seus homens voltaram cansados, sujos, com adrenalina. E esse sacerdote rei chega com provisão. Pão e vinho, no mundo antigo, é mesa. É acolhimento. É aliança. É senta e respira. Você entende a delicadeza disso? Antes de Abraão tomar decisões políticas, antes de negociar qualquer recompensa, antes de responder a qualquer oferta, Deus providencia uma mesa. Deus dá refrigério antes de debate. Deus dá comunhão antes de contrato. Quantas vezes é o contrário com a gente? A gente sai de uma batalha, de um estresse, de uma vitória, de uma meta batida, e a primeira coisa que a gente faz é correr para decidir: agora eu vou fechar tal negócio. Agora eu vou comprar tal coisa. Agora eu vou me provar. Agora eu vou mostrar. E Deus está dizendo: antes, vem para a mesa. Porque se você decidir no calor do ego, você vai vender sua paz barato. E então Melquisedeque abençoa Abraão. Mas perceba, a bênção não é centrada em Melquisedeque. Ele não diz: eu, Melquisedeque, sou poderoso, receba minha energia. Não. A bênção é teocêntrica, deuscêntrica. Ele usa um título: Deus Altíssimo. Em hebraico, Euelion. O Deus acima de todos os poderes. O Deus que não concorre com os ídolos, ele os governa. E ele diz algo que mexe com a base da nossa ansiedade: Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Possuidor, dono, proprietário. O Deus que não está tentando juntar recursos. Ele já é Senhor de tudo. Então, quando Abraão é abençoado por esse Deus, a identidade dele não depende do saque da guerra, nem das recompensas políticas, nem da aprovação de Sodoma. E Melquisedeque completa: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. A vitória é reinterpretada. Isso aqui é discipulado. Isso aqui é pastoreio. É como se ele dissesse: Abraão, você lutou, sim. Você correu risco, sim. Você foi corajoso, sim. Mas não esqueça, foi Deus quem entregou. Agora vem a resposta de Abraão: ele dá o dízimo de tudo. E muita gente trava aqui porque o assunto dízimo no Brasil virou campo minado. Tem abuso, tem manipulação, tem culpa, tem barganha, tem gente ferida. Então vamos ser fiéis ao texto e ao Evangelho. Abraão dá o dízimo de tudo como quê? Não como pedágio religioso. Não como pagamento para comprar a bênção. Porque a bênção já foi declarada antes. A ordem é importante. Primeiro, Deus é exaltado. Primeiro, a vitória é atribuída ao Senhor. Primeiro, Abraão é abençoado. Depois, Abraão responde com generosidade. Generosidade aqui é resposta de fé, não tentativa de controle. E isso ensina algo que você precisa levar para o seu dia a dia. Quando Deus te dá vitória, a pergunta não é só o que eu vou ganhar com isso. A pergunta é: como eu vou adorar com isso? Porque adoração não é só música, adoração é reconhecer o dono.
Agora, talvez você esteja pensando, mas por que isso é tão importante? É só um encontro curto. Aí é que está. Logo depois desse encontro, aparece o outro rei. E o contraste é proposital. O texto quer que você compare. O rei de Sodoma vai oferecer coisas. Ele vai dizer, em resumo, fica com os bens, me devolve as pessoas. Ele tenta amarrar Abraão numa relação de troca. E Abraão, marcado pela bênção do Deus Altíssimo, recusa. Ele diz que não pegará nenhum fio, nem uma correia de sandália, para que ninguém diga, eu enriqueci Abraão. Percebe o que está acontecendo? O coração de Abraão é disputado por duas narrativas. Uma narrativa diz, Deus é o possuidor dos céus e da terra, ele te sustenta, a vitória vem das mãos dele. A outra narrativa diz, eu posso te dar, eu posso te enriquecer, eu posso te posicionar. Uma mesa é pão e vinho com bênção. A outra mesa é riqueza com manipulação. E aqui eu faço uma pergunta simples, mas que vai expor muito em nós. Depois das suas vitórias recentes, quem apareceu para te oferecer recompensas? Quem apareceu para te puxar para alianças? Que voz começou a dizer, agora você pode, agora você merece, agora você precisa mostrar? Porque a vida é assim. Você vence uma batalha, termina um curso, fecha um contrato, vence uma enfermidade, sai de uma crise, consegue um emprego, cresce na empresa, tem um mês bom, recebe elogio, o ministério dá certo. E então vêm as propostas. Propostas de atalho. Propostas de vaidade espiritual. Propostas de dinheiro com culpa. Propostas de faz isso aqui e você mantém o status. E o texto está nos treinando. Antes de você sentar com o rei de Sodoma, sente com o sacerdote do Deus Altíssimo. Antes de negociar, adore. Antes de decidir, receba a paz. Antes de escolher, ouça a bênção que te lembra quem você é e de quem você depende. Agora vamos aprofundar um pouco a exegese, sem complicar, mas com reverência. Quem é Melquisedeque? O nome Melquisedeque pode ser entendido como rei de justiça. E ele é rei de Salém, ligado à paz. Então, na própria apresentação, o texto está juntando justiça e paz. E isso é uma marca do reino de Deus ao longo da Bíblia. Justiça sem paz vira opressão. Paz sem justiça vira mentira. Deus une as duas coisas. Melquisedeque é um personagem histórico real dentro da narrativa, mas sua função literária e teológica é maior do que uma nota de rodapé. Ele aponta para um padrão, um sacerdote-rei, alguém que une trono e altar. E isso vai explodir lá na frente na história bíblica. Porque em Israel, mais tarde, o sistema vai separar funções. Rei é rei. Sacerdote é sacerdote. Quando um rei tenta invadir o espaço do sacerdócio, dá problema. Quando um sacerdote tenta usurpar o trono, dá problema. Mas aqui, antes de Levi, antes de Arão, antes do templo, aparece um homem que é as duas coisas, rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é como uma seta profética enfiada no solo da história. E por que isso importa para você que está me ouvindo no Brasil, em 2025, com boletos, família, ansiedade, igreja, trabalho, internet? Porque você vive procurando alguém que una autoridade e cuidado. Você vive procurando uma liderança que não seja só poder, e um cuidado que não seja só carinho sem direção. E o coração humano facilmente cai em dois extremos. Ou confia em reis sem sacerdócio, poder sem compaixão. Ou confia em sacerdotes sem reinado, espiritualidade sem autoridade. E Deus diz, eu tenho um sacerdote-rei. Mas segura essa conexão, porque eu ainda quero ficar um pouco mais no texto de Gênesis. O que o narrador quer que a gente aprenda aqui, no fluxo da história? Primeiro, Deus cuida do coração de Abraão quando o coração está vulnerável. Vulnerável não só por medo, mas por orgulho. Sim, orgulho. Porque quando você vence, você começa a acreditar na sua própria lenda. E isso é perigoso.
Porque a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12 não depende de Abraão ser incrível. Depende de Deus ser fiel. Segundo, a bênção recoloca o foco. Olha como a fala de Melquisedeque é estruturada. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Ou seja, Abraão é abençoado, mas a fonte é Deus. E depois, bendito seja o Deus Altíssimo. Ou seja, até quando o homem é abençoado, Deus é o centro. Isso nos cura de uma espiritualidade egocêntrica que só pensa, e eu, e eu, e eu. Terceiro, a resposta de Abraão é uma resposta de submissão alegre. Ele dá o dízimo. Ele reconhece a autoridade espiritual. Ele reconhece que existe um representante legítimo do Deus Altíssimo ali. E ele honra. Agora deixa eu abrir um parêntese pastoral, bem pé no chão. Tem gente que ouve dízimo e pensa, então se eu não der, Deus vai me punir. Isso não é evangelho. Tem gente que ouve dízimo e pensa, se eu der, Deus vai me enriquecer automaticamente. Isso também não é evangelho. O que a Bíblia nos mostra, de forma ampla, é que o povo de Deus responde a Deus com generosidade como fruto de fé, gratidão e justiça. E a forma como isso se expressa pode ser ensinada, discipulada, organizada na igreja, com sabedoria e integridade. Mas nunca como moeda de manipulação. Abraão não está comprando Deus. Ele está confessando, tudo o que eu tenho veio do Senhor. E se você quer uma frase para guardar? Generosidade não é uma taxa para entrar no favor de Deus, é um testemunho de que você já foi alcançado pelo favor de Deus. Agora, para manter a fidelidade bíblica, a gente precisa fazer o que a própria Bíblia faz, não parar em Gênesis. Porque Melquisedeque não aparece aqui por acaso. Séculos depois, o Espírito Santo vai pegar esse personagem e vai iluminar algo maior. Então agora, com cuidado, vamos deixar a Escritura interpretar a Escritura. E eu quero começar pelo Salmo 110. Esse salmo é um dos textos mais citados do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ele fala de um rei que se assenta à direita do Senhor. Ele fala de domínio, de inimigos, de um cetro. E, de repente, ele diz algo surpreendente. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o peso disso. Em Israel, sacerdotes vinham da tribo de Levi. Reis vinham da tribo de Judá, na linhagem de Davi. Mas o Salmo 110 está falando de um rei davídico que também é sacerdote. Como isso pode? A resposta: existe uma ordem diferente, uma categoria diferente, um padrão mais antigo e superior ao sistema levítico. A ordem de Melquisedeque. E agora entra Hebreus capítulo 7. Se você quer entender Melquisedeque biblicamente, sem inventar moda, Hebreus é o lugar. O autor de Hebreus pega Gênesis 14 e Salmo 110 e diz, isso apontava para Cristo. Hebreus capítulo 7 mostra que Melquisedeque é apresentado sem genealogia no texto de Gênesis. E aqui eu preciso ser muito honesto para não criar confusão. Hebreus não está dizendo que Melquisedeque não teve pai e mãe literalmente, como se ele fosse um ser eterno. Hebreus está usando a forma como Gênesis narra, sem registro de origem e fim, como recurso teológico literal para desenhar uma semelhança com Cristo. É a ausência de genealogia no texto funcionando como seta para um sacerdócio que não depende de linhagem levítica. E o argumento central de Hebreus capítulo 7 é o seguinte. Abraão, o patriarca, recebeu bênção de Melquisedeque. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo. E Hebreus diz, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, Melquisedeque é apresentado como superior. E se Abraão é maior do que Levi em termos de ancestralidade, e mesmo assim Abraão se coloca abaixo de Melquisedeque em honra, então o sacerdócio ligado a Melquisedeque é superior ao levítico. E por que isso importa? Porque Hebreus quer provar que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, não por genealogia levítica, mas por chamado divino. Hebreus capítulos 5 e 6 dizem que Cristo não se glorificou para se fazer sumo sacerdote, foi Deus quem o chamou. E então cita,
tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu quero fazer uma ponte com algo muito prático. Se você é crente há algum tempo, talvez você já tenha ouvido alguém falar de Melquisedeque como se fosse um anjo, ou como se fosse uma aparição do próprio Cristo antes da encarnação. E eu vou te dizer com mansidão, a Bíblia não exige que você vá por esse caminho. A Bíblia não manda você perseguir especulações sobre Melquisedeque. A Bíblia manda você olhar para Jesus. Melquisedeque é sinal. Jesus é substância. Melquisedeque é sombra. Cristo é o corpo. E quando você entende isso, a sua fé fica mais simples e mais forte. E aqui, rapidamente, deixa eu trazer mais duas conexões que enriquecem, sem perder o foco. Zacarias capítulo 6 fala do renovo, uma figura messiânica, que se assentaria no seu trono e exerceria o sacerdócio. De novo, rei e sacerdote em uma pessoa. E Romanos capítulo 4 lembra que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão, antes da lei. Isso combina com Gênesis 14. Abraão vive de promessa, de fé, de bênção, não de ritualismo. Então, quando você lê Gênesis 14, versículos 18 a 20, você não está lendo apenas um detalhe curioso. Você está vendo Deus semeando no início da Bíblia uma esperança que vai florescer plenamente em Jesus, um sacerdote rei perfeito, justo e pacífico, que abençoa o povo de Deus e conduz o povo de Deus em vitória que não vira idolatria. Agora vamos trazer isso para o chão do Brasil, para sua casa, para o seu celular, para o seu coração que às vezes acelera. Porque talvez você diga, ok, entendi o contexto, entendi Hebreus, entendi Salmo 110, mas e daí? O que eu faço com isso hoje? Primeira aplicação, depois da batalha vem a tentação. Eu quero que você memorize isso. Depois da batalha vem a tentação. Muita gente cai não no dia que perdeu, mas no dia que ganhou. Cai na autoconfiança, cai na arrogância, cai na independência de Deus, cai no relaxamento moral, cai na ilusão de que agora eu posso flertar com Sodoma porque eu sou forte. E se você está vivendo um tempo de vitória, eu não quero te assustar, eu quero te guardar. Se você está num tempo de estabilidade financeira, cuidado. Se você está num tempo de elogios, cuidado. Se você está num tempo de portas abertas, cuidado. Porque é nesse tempo que aparece o rei de Sodoma com um sorriso e uma oferta inofensiva. E aqui vai uma pergunta que te mantém desperto. Qual foi a sua última vitória? Escreve mentalmente agora. Minha última vitória foi. Pode ser pequena, pode ser grande. Agora responde com honestidade diante de Deus. Você deu glória ao Senhor, ou você começou a se alimentar de si mesmo? Segunda aplicação, Deus te chama para comunhão e descanso antes de desempenho. Melquisedeque trouxe pão e vinho. O texto está gritando, antes de qualquer negociação, há uma mesa. E a mesa, na Bíblia, é lugar de comunhão. Você precisa aprender isso. Você não é uma máquina espiritual. Você não é um funcionário do céu tentando bater meta. Você é filho. Você é filha. Em linguagem bem direta. Deus não te chama primeiro para produzir, Deus te chama primeiro para permanecer. Jesus, em João capítulo 15, fala, permanecei em mim. E aí vem fruto. A ordem do reino é essa. E talvez você diga, mas eu tenho tanta coisa para decidir, tanta coisa para resolver. Eu entendo. Mas deixa eu te dar um conselho que nasce desse texto. Não decida no pique da adrenalina. Não decida no calor da necessidade de provar. Não decida quando o ego está gritando. Sente com o Senhor. Vá para a mesa do rei sacerdote. Terceira aplicação. A generosidade é uma resposta de gratidão, não uma barganha religiosa. Abraão deu o dízimo de tudo. E isso confronta dois pecados comuns em nós. Primeiro, avareza. Aquela sensação de se eu soltar, eu perco, se eu abrir a mão, eu fico vulnerável. Segundo, barganha. Aquela espiritualidade que diz, Deus, eu te dou para o Senhor me dar.
O Evangelho nos cura dos dois. Porque o Evangelho diz: Deus já te deu o maior presente, o próprio Filho. Então você não dá para comprar Deus. Você dá porque foi comprado pelo sangue de Cristo. E eu quero falar com você que já foi manipulado por gente que usou oferta para te controlar. Deus não é assim. O Deus Altíssimo não é carente. Ele é possuidor dos céus e da terra. Ele não precisa do seu dinheiro para existir. Ele quer o seu coração livre. E eu também quero falar com você que tem resistido à generosidade, mas com uma desculpa espiritual. Ah, eu não dou porque eu não confio em igreja. Amado, se você pertence a Cristo, você pertence ao corpo. Discernimento é necessário, sim. Integridade é necessária, sim. Mas não transforme feridas em desculpa para desobedecer ao caráter generoso do reino. Peça a Deus direção, encontre uma comunidade séria, seja transparente, e pratique generosidade como adoração. Quarta aplicação: 2 mesas disputam sua segurança. Salém e Sodoma. Uma mesa é comunhão e bênção. A outra mesa é troca e controle. Isso aparece hoje de 1000 formas. Aparece quando você é convidado a dar um jeitinho no trabalho porque todo mundo faz. Aparece quando você entra num relacionamento que te puxa para longe de Deus, mas você diz: eu vou dar conta. Aparece quando você compra para curar a ansiedade. Aparece quando você vive por aprovação, posta para ser visto, serve para ser aplaudido, canta para ser notado, prega para ser validado. Aparece quando você aceita um ambiente que te adoece espiritualmente só porque ele te dá status. E aí eu te pergunto: quem está definindo sua segurança neste final de ano? Cristo ou consumo? Cristo ou a necessidade de mostrar que você venceu? Cristo ou a comparação com os outros? Porque, vamos falar a verdade. Dezembro no Brasil é um teste espiritual. É festa, é viagem, é presente, é pressão, é retrospectiva, é cobrança interna, é sentimento de eu deveria estar melhor. E, ao mesmo tempo, é uma época em que nós lembramos a vinda do Rei. O Natal, quando vivido com sobriedade, nos lembra: o Rei veio humilde. O Rei veio servo. O Rei veio como sacerdote que reconcilia. Então deixe eu colocar isso de forma bem simples. Se Jesus é o sacerdote rei que traz paz, por que você está tentando comprar paz em Sodoma? Se ele é a sua justiça, por que você está tentando se justificar diante de pessoas? Se ele é o dono de tudo, por que você vive como se o mundo fosse a sua fonte? Agora, eu quero te entregar 3 exercícios práticos para esta semana. Nada místico, nada complicado, mas profundamente bíblico e transformador se você fizer com sinceridade. Primeiro exercício: antes de aceitar um convite, uma proposta ou fazer uma compra importante, faça uma oração de 2 minutos. 2 minutos. Sem pressa. E diga: Senhor, eu escolho viver sob a tua bênção e não sob a ansiedade de provar meu valor. Eu recuso Sodoma. Eu me sento à tua mesa. E eu quero que você perceba algo. Essa oração não é para Deus te amar mais. É para você se lembrar do amor que já te sustenta. Segundo exercício: pratique uma generosidade secreta e específica nesta semana. Não poste. Não conte para ninguém. Seja uma oferta para alguém em necessidade, seja comprar uma cesta básica, seja pagar uma conta de alguém, seja abençoar um missionário, seja servir com tempo e presença. Mas faça como resposta de gratidão. E enquanto você faz, diga: Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, tudo vem de ti. Terceiro exercício: escreva em uma frase qual foi sua última vitória e responda a 2 perguntas. Primeira: eu dei glória a Deus ou eu me apropriei disso? Segunda: essa vitória me deixou mais humilde e adorador, ou mais exigente e ansioso? E se a resposta te confrontar, não fuja. Ajuste o coração. Agora, antes de caminhar para o encerramento, eu preciso amarrar tudo em Cristo com clareza, porque se a gente ficar só na moral da história, vira peso.
E a palavra pura não existe para te encher de peso. Existe para te levar à graça que transforma. Melquisedeque, como eu disse, é sinal. Jesus é substância. Melquisedeque trouxe pão e vinho para uma mesa de refrigério. Jesus, na última ceia, toma pão e vinho e aponta para algo maior, o seu corpo entregue e o seu sangue derramado. Melquisedeque abençoa Abraão e declara: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos nas suas mãos. Jesus é aquele que vence os nossos inimigos mais profundos, pecado e morte. E a vitória dele não é uma vitória que infla o ego, é uma vitória que salva o pecador. Hebreus ensina algo que eu quero que você receba como remédio hoje. Jesus tem um sacerdócio permanente. Ele vive para interceder por nós. Você entende o consolo disso? Se você está em Cristo, a sua aceitação diante do Pai não depende da sua performance espiritual da semana. Não depende se você chorou mais ou menos. Não depende se você acertou tudo. Depende do sacerdote rei vivo, que intercede. E isso cura a ansiedade religiosa. Aquela ansiedade de será que Deus está bravo comigo hoje? Aquele medo constante de será que eu estou fazendo o suficiente? Em Cristo, você descansa. E do descanso, nasce obediência. Então deixa eu te fazer um convite humilde, sem pressão emocional, mas com verdade. Se você tem vivido como alguém que negocia com Deus. Deus, se o Senhor me der, eu faço. Deus, se o Senhor resolver, eu creio. Deus, se o Senhor provar, eu obedeço. Hoje é dia de voltar para Cristo. Confesse sua autossuficiência. Confesse sua tentativa de se justificar. E receba o perdão pela fé. E se você é cristão, mas percebe que o coração foi seduzido por Sodoma, hoje é dia de voltar para a mesa. Não para merecer amor, mas porque você já é amado. Eu vou conduzir uma oração simples. Se você puder, feche seus olhos por um instante, ou pelo menos incline o coração. Senhor Jesus, sacerdote rei segundo a ordem de Melquisedeque, eu deixo minhas tentativas de me justificar. Eu deixo minhas tentativas de negociar minha identidade com o mundo. Eu confesso minha ansiedade, meu orgulho, minha fome de aprovação. Eu recebo tua graça. Obrigado porque o Senhor vive e intercede por mim. Ensina-me a viver de gratidão, com mãos abertas e coração obediente. Dá-me discernimento para escolher tua mesa antes de qualquer proposta de Sodoma. Em teu nome. Amém. Agora escuta isso com atenção, porque aqui está a virada prática. Escolha uma área onde você tem buscado segurança fora de Cristo e entregue isso em obediência concreta ainda hoje. Não amanhã. Hoje. Pode ser uma compra que você precisa pausar. Pode ser uma conversa que você precisa ter com honestidade. Pode ser um hábito secreto que você precisa confessar e cortar. Pode ser um compromisso com a palavra que você precisa retomar. E agora eu vou costurar o encerramento do jeito que eu gosto, com uma verdade central, uma pérola prática, um vislumbre da graça e uma oração final. A verdade central de Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, é esta. Deus coloca Abraão diante do sacerdote rei Melquisedeque para ensiná-lo que a verdadeira vitória é viver debaixo da bênção do Deus Altíssimo, e não sob o controle das ofertas de Sodoma. A pérola do dia, simples e acionável, é esta. Toda vez que você vencer uma batalha, pequena ou grande, volte primeiro para a mesa do rei sacerdote. Gratidão primeiro, decisões depois. O vislumbre da graça é este. Jesus é o cumprimento perfeito. Ele é o Rei de Justiça e o Príncipe da Paz. Ele é o sacerdote que não apenas traz pão e vinho, mas entrega a si mesmo por nós. E porque ele vive e intercede, você pode levantar hoje sem medo, sem culpa paralisante, e com liberdade para obedecer por amor. E eu termino com uma oração curta, pedindo que isso não fique só como informação, mas vire transformação. Pai, em nome de Jesus, aplica a tua palavra em nós.
Guarda-nos no tempo de vitória e no tempo de tentação. Dá-nos discernimento para recusar a mesa de Sodoma. Ensina-nos a sentar com Cristo, a receber paz, a viver de gratidão, a praticar generosidade como adoração. Fortalece o cansado, restaura o ferido, desperta o distraído, consola o abatido. E que tudo em nossa vida dê glória ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir uma ação bem específica, que também me ajuda a te servir melhor. Primeiro, escreve nos comentários, com uma frase curta e honesta, qual foi a sua última vitória, e qual mesa tentou te chamar depois dela, Salém ou Sodoma? Eu vou ler. E a sua resposta pode acordar e fortalecer outra pessoa. Segundo, se inscreva no canal Palavra Pura, porque aqui a gente não corre atrás de novidade vazia. A gente abre a escritura com reverência, liga o texto a Cristo e traz aplicação prática para a vida real. E quando você se inscreve, você não está só seguindo um canal, você está escolhendo sentar nessa mesa toda semana. E, por último, não saia agora. Clica no próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele vai te ajudar a continuar nesse caminho de discernimento, fé e maturidade, e isso fortalece sua caminhada sem te sobrecarregar. Que o Deus Altíssimo te abençoe e te guarde.